Fala aí, galera, eu sou o T e, pois é, mano, as coisas voltaram ao normal de verdade ao quadrado. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre o metagame no OCG, né? Então, parte da nossa leitura aqui em volta do metagame OCG, que eu tento fazer com uma certa frequência, como você pode acompanhar nessa playlist aqui em cima, sempre que sai, ou assim, quando eu acho relevante e sai um reporte da Road, eu tento trazer com vocês pra gente poder entender um pouquinho como tá sendo o metagame lá no OCG, porque isso pode dizer um pouquinho pra gente. Eu sei que as coisas são bem diferentes, tá? São bem diferentes, mas em questão de arquétipo pelo menos e acontecimentos baseado em banlist, talvez dê pra gente acompanhar e antecipar alguma coisa, né? Então hoje nós vamos comentar os reportes 5 e 6 que a gente ainda não viu. Vamos tentar entender como tá o formato no OCG e tentar entender se isso diz alguma coisa sobre o nosso futuro, ou se não tem absolutamente nada a ver. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá! Mas é claro que antes de você prosseguir com o vídeo, tá recadinho muito rápido pra falar dos nossos amigos e parceiros da MyPcards. Se você quer comprar ou vender as suas cartas, acesse mypcards.com.br. E se você estiver vendendo, ótimo, venda as suas cartas por lá, põe a carta que alguém vai comprar, eu espero, talvez, não sei, mas talvez compre. E se você for comprar cartas, sendo a tua primeira compra, ou caso você seja um vendedor já regulado na plataforma, você pode usar esse cupom aqui, ó, TECHERO20, para ganhar R$20 de desconto para compras acima de R$100, tá? Então, primeira compra e vendedores credenciados na plataforma, usa esse cupom e você ganha R$20 de desconto para compras acima de R$100. Então, acesse mypcards.com.br, compra ou venda as suas cartas e vamos pro assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu vou mostrar um pouquinho com vocês rapidamente, passando pelo reporte, né, o breakdown da Road 4, que eu já fiz um vídeo comentando com vocês o que aconteceu nesse vídeo aqui em cima. Dá uma olhada caso você não tenha visto ainda, né? Mas o que me chamou a atenção nesse reporte aqui, né? A gente pode até tentar voltar aqui, infelizmente tem propaganda pra cacete, né? Mas antes do reporte da Road 4, o último reporte, o último breakdown aqui que teve na Road, foi esse reporte 3 aqui, tá? Já tem um certo tempo, papapá, eu sei, como vocês podem ver é de 18 a 22 de janeiro, mas o metagame do OCG tava mais ou menos assim. O Blue Eyes é um deck muito influente. Desde quando? Desde a banlist que lançou em dezembro lá no OCG. O que essa banlist fez? Ela limitou o X-Razor e semi-limitou o Seventh Tachyon, além das coisas que já existiam, né? O Bonfire tá 1, papapá. Além de tudo isso, veio coisa nova de Orkush, né? Naquela coleção da Quarter Century Trinity Box, eu acho que esse é o nome da coleção, eu não lembro, enfim. Na Trinity Box, bom, foda-se. Então veio o suporte novo de Orkush, o Orkush ficou no topo do jogo por um tempo, né, junto com o Blue Eyes. É claro, tinham muitos decks diferentes jogando e ganhando torneio, Gemknight e tal, mas o principal em uso era nada mais nada menos que Orkush, Blue Eyes, Malice e o Razor como sendo talvez a quarta força, mas a diferença dele pra quinta, pra sexta, não era tanta, tá? Então o formato acabou girando dessa forma aqui. Isso era o que vinha acontecendo no OCG depois da banlist. No reporte 4, que é esse aqui, alguma coisa mudou, porque como vocês podem ver, o jogo voltou a ter o Malice e o Razor como os decks mais populares no formato. Não significa que eles são os decks que mais ganham torneios, mas são os decks mais usados, né? Que eles mais computaram tops nesse deck, que mais foram usados e toparam torneios, né? É basicamente essa leitura que a gente faz da Road. O que aconteceu diferente, T? Bom, lançou um produto novo, o Alliance Insight, que trouxe cartas novas pro Malice e pro Razor também. Mas caralho, assim, isso foi suficiente pra mudar tanto o patamar desses decks, a ponto deles ficarem no topo? Cara, o Razor tá com X a 1, o Seventh Tachyon foi a 2, o Bonfire tá só a 1 também. Bom, o Razor parece ser um pouco fogo de palha, né? Que é mais ou menos o que eu comentei com vocês nesse reporte aí em cima. O Malice, beleza, o Malice é um deck que ele não tomou hits, ele parece estar muito sólido no topo do formato. Porque não tomou hits, recebeu suportes, não só o suporte do próprio Malice, que é um suporte bom pra cacete, que dinamiza legal a forma do Malice jogar, mas também recebeu os novos Ignister, cara. E os novos Ignister são muito bons pra poder ajudar o Malice, Cyburst no geral, né? Mas o Malice, que é Cyburst, usa os novos Ignister, e isso deixa o deck muito acima dos demais, um tom muito acima. Mas aqui é o Breakdown 4. Vamos ver as novidades que aconteceu no Breakdown 5, que é o reporte da Road, que foi lançado em 8 de fevereiro, pegando o resultado de uma semana ali, né, da primeira semana de fevereiro, de 1 a 5 de fevereiro, nós temos aqui, ó, o Malice e o Razor compartilhando ainda slots no competitivo, mas o Blue Eyes deu uma crescida, se você olha em relação ao que tinha acontecido antes, ó. Apesar de não ter ultrapassado o Razor, mas o Blue Eyes conseguiu voltar ali a ter uma certa relevância no formato, né, em relação ao uso geral. Então o Malice com 28,7% de uso nos tops, não significa que ele ganhou mais, né, mas ele teve 28,7% de uso, e geralmente o deck mais usado tende a ser o deck que melhor vai nos torneios, né.
Não significa, obviamente, que ganha todo, ainda mais em um formato aberto e com várias peculiaridades, como é o formato do OCG, com torneios pequenos em cada local, né? Enfim, o Razel com 19% e o Blue Eyes com 13,8%. Isso aqui computou 174 tops, né? De 40 torneios diferentes. E esse, em números absolutos, ó, de 174 decks que toparam, 50 deles eram Malice, o que significa 28,7%, né? Os 19% eram 33 Razel, mas ainda eu acho que isso sustenta a diferença que existe de poder e de o quão bom o deck é entre o Malice e o Razel, mas ainda assim eles estão se definindo no formato, mas o Blue Eyes vem chegando, olha só. Lembrando, isso aqui é do começo de fevereiro, significa que isso vai mudar, né? O Razel tá muito estranho, mano. Se você der uma olhada no deck de Razel aqui, você consegue ver mais ou menos qual é a cara do deck. Olha só, 3 Ice, 1 X, 1 Star, que é o bicho novo, mas que ele não é Starter e Extend, esse tipo de coisa, né? O Sword, um Node e só. É isso aí que tem de monstros Razel. Esse aqui é o deck que vai se manter no topo, é muito capaz de ele ser ultrapassado, por exemplo, como o Blue Eyes em uso no formato do OCG, certo? Esse aqui é o reporte 5. Então, no reporte 6, algo aconteceu e o Razel simplesmente engoliu de novo o formato, tá? Ele e o Malice tá bem dividido entre os dois, mas o Razel já passou a ser o deck mais usado dentro do OCG. Então a gente vai mudando aqui um pouco a perspectiva. Em um formato onde nós tínhamos a questão aberta, depois que o Razel tomou lista, o Malice estava ali, mas ele nem conseguia ficar à frente do Blue Eyes e do Orkut em uso geral, porque esses decks eram mais preferidos pela galera. Lançou a coleção nova da Alliance Insight, né, de All-In. Bom, tá aí, ó, o Malice pegou o espaço que realmente, de fato, parece ser o espaço dele. Tendo um novo Malice muito bom, os novos Ignista e o Razel capado. Mas o Razel tá aqui no calcanhar. Ele se manteve no reporte seguinte, no Breakdown 5, com o Malice ainda à frente, e bem à frente, ó, quase um percentual de 10% de uso à frente do Razel, né? Então, o Malice tá mostrando a sua força. E aí, no reporte seguinte, o Razel ultrapassou o Malice em uso, tá? Então o Razel volta a ser o principal deck do OCG, baseado no Breakdown da Road, tá? Tem pessoas que ficam dedicadas a ficar lançando tier lists semanais, praticamente, do OCG, que é o que você vê lá na Carlaunch Store, na Red for Duel e em outras páginas que acompanham. Eu acho aquilo um pouco estranho, porque é literalmente ver o resultado e colocar os decks assim, eu acho bem estranho, mas aqui é simplesmente números. Teve torneio, toparam tais decks, mandaram pra Road, a Road compilou isso e colocou aqui. É mais absoluto, né? E o Razel não significa que ele é o melhor deck, mas ele é o deck com mais uso, com 32%, tendo tido 97 torneios, né? De 97 tops de 20 torneios diferentes. E nessa performance aí, ó, os 32% são 31 Razel, 26 Malice, né? Como foi quase 100, é quase que a porcentagem representa a quantidade de decks usados, né? E o Blue Eyes diminuiu bastante. É claro, aqui é um universo muito menor, né? É um universo muito menor de torneios e de tops, então talvez isso tenha fomentado esse aumento de popularidade de Razel aqui, porque são menos pessoas, então talvez tenha tido torneios com mais locais de pessoas realmente competitivas do que de pessoas jogando por for fun, que acabam topando e sendo computado aqui na Road. Talvez tenha sido algo do tipo. Mas aqui nós já temos, por exemplo, ó, deixa eu ver. Nesse reporte 5, você vê que o metagame tá meio assim, quando o Others Tier 0 aqui, ó, ele tá praticamente o mesmo uso que o deck mais representado. Aqui no Orkut, ó, você vê que o formato tá meio aberto mesmo, porque a quantidade de decks genéricos que toparam, né, o famoso Others, é maior do que a quantidade do deck que mais performou. Aqui já tá bem parecido ainda, né, apesar do Malice já tá bem à frente, aqui também tá praticamente a mesma coisa, e aqui o Razel, que é o deck mais usado, já tá significativamente mais do que o Others. Então aqui, num espectro menor, já deu uma definida mais forte, com o Razel sendo o principal deck, né? E o Malice aqui, ó, pegando juntos uma fatia de... Eu vou chutar aqui, ó, a metade é 50%, isso aqui é uns 60%, né? Uns 60%, na verdade é só somar o bagulho aqui, né? É só somar o bagulho. Porra, não vou somar não, é 58, né? Quase 60 de fato. Quase 60% só entre Malice e Razel, né? Então pra você ver a definição do formato. É claro que no universo menor, como foi esse caso aqui, isso tende a acontecer de fato, né? Mas tá aí, mano. E o Razel pegou os slots do Malice como sendo o principal deck. O que aconteceu, mano? Cara, simplesmente dinâmicas de jogo mesmo, tá? Simplesmente dinâmicas de jogo. Esse aqui é o esboço de uma decklist do deck de Razel, e nessa decklist você pode ver algumas coisas. Por exemplo, aqui no reporte 4, é claro que essa decklist que eles põem aqui é só um exemplo, né? É só um esboço de decklist e tal, mas, enfim, eles mostram aqui, tem um esboço de decklist. Aqui, ó, né, no esboço do último reporte que eles colocaram, nós temos os Razel na sua maior quantidade, 3 Ice, 1 X, 1 Star, que é a carta nova, né? 3 do Sword, 1 Node,
beleza? Cartas de consistência. 3 Seventh Ascension para pegar os 2 Seventh Tachyon, 2 Small World, um Bonfire e um Prosperity. Essas são as cartas de consistência que o deck tem, beleza? Porque eles ajudam a chegar nas cartas que você precisa para poder jogar de fato, né? Os Bricks dos Razor, né, que é o campo, o plugin e também o Plasma Hole, além de você continuar a precisar usando College, Crossout e as End Traps, Fualos, Ash Blossom, Maxi, Veiler e Imperma. Porém, o Razor começou a incorporar uma coisa no main deck, que pode ajudar um pouco nessa percepção. Aqui no TCG você vê o que acontece quando o Mel está jogando e ele toma Lancia de side deck. Por que ninguém usa de main deck? Porque aqui no TCG o Razor é muito mais deck do que o Malice. Então é importante que você tenha o Lancia em todo o side deck. Mas no main deck é pouco exagerado, porque é ruim contra o Razor, não vai fazer nada. Então você não usa. Mas lá no OCG, vindo de um formato em que o Malice é o alvo, usar o Lancia no main deck faz muito sentido. Sem falar que nesse deck aqui, o Lancia é buscável quando você vai primeiro. Quando você vai primeiro, você pode buscar o Lancia pra mão. Como? Você pode dar o 7th Tachyon, caso você já tenha jogada. Imagina que você comprou o Ice Razor, baixou normal Summon Ice Razor e nada aconteceu com ele. O 7th Tachyon não precisa pegar, teoricamente, Extender, né? Se você for fazer Dead Nader Trap, sei lá, Dead Nader Plugin, alguma coisa assim, e tem lá a Hand Trap, você pode trocar alguma coisa. Você pode ter o Small World, que pode trocar alguma Hand Trap pelo Lancia, ou você pode dar 7th Tachyon, que mostra aqui, ó, um Numbers, de rank 5, caso você use, tem que usar daí, né? Eu não sei se o cara que usa, eu acho que não. Mas você pode buscar dessa forma. Você mostra um Exceed de rank 5 e você pode pegar o Artifact Lancia. E aí, T0, você tem esse Lancia mesmo no G1, na verdade, né? No G1 você pode ter esse Lancia e os Malice têm a possibilidade de tomar esses Lancia. Então, pode até ser uma roda gigante de jogo, né? Do Yu-Gi-Oh! Porque apesar de o Malice ser mais deck do que o Razor, e eu acho que é, mas o Malice é mais vulnerável a algumas coisas do formato do que o Razor, e isso sempre aconteceu. Os Ignister ajudam um pouco nisso, tá? Ajudam um pouco nisso. Porém, parece que não o suficiente, pelo menos por enquanto, né? E o Razor, apesar de ser um deck que parece ser muito mais estático, ele tem muito mais a cara de OCG do meu ponto de vista, né? Que é o deck que baixa os bichinhos aqui, tem um monte de hand trap e tal, e é isso aí, é quase um gadget, né? E tem um boss forte, que é o Dead Nader. E é mais ou menos isso que esse deck de Razor tenta fazer. O Star, eu acho ele interessante. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, dentro do DB, porque o Star, eu fiz um vídeo comentando um pouco sobre ele, mas eu acho que eu não entendi exatamente ali na hora do que faz esse monstro ser interessante, né? E uma coisa que é interessante aqui, ó, eu tô pegando um esboço de decklist, em que eu vou voltar essas cartas pro deck, lembrando, usa sempre 40 cartas cravadas, né? E aqui a gente tem o seguinte, ó, eu vou pegar do meu deck algumas cartinhas, eu vou pegar 5 delas. Então, nós vamos pegar não é a consistência máxima, mas lembrando que você é falando de uma carta, né? Você pode ter jogadas de 2 cartas, por exemplo. A gente tem essas cartas aqui, ó, que podem te ajudar a chegar nas coisas que você precisa. Lembrando, o Bonfire tá 1, é claro, né? Então, nós temos, simplesmente, 2 7th Tachyon com 3 Ascension, são 5 cartas, com 3 Ice Razor, são 8 cartas, com 2 Small World, são 10 cartas, com o Bonfire são 11 cartas. São 11 cartas que fazem sozinha a tua jogada ser boa o suficiente, né? E é claro que aí tem as combinações de outras cartas. Essas cartas com alguma outra, que pode ser outro Razor, tá? Então, isso aí pode acontecer também. Mas eu vou voltar isso aqui pro deck, porque a única coisa que eu vou mostrar pra vocês, eu não vou ficar mostrando jogada de Razor, porque isso todo mundo já sabe, né? Mas é só o seguinte, ó. A gente sobe esse cara aqui e ele vai dar efeito, e você pode, no efeito dele, buscar a carta nova, que é o Star Razor, tá? Que veio em All-In, que é uma das cartas novas que estão fazendo o Razor voltar a ser um deck. Porque a única diferença que tem de agora, do Razor de agora pro que tinha antes, e que fazia ele ficar abaixo de Blue Eyes e de Orcush, são essas cartas novas, né? Esse cara aqui, ó, o efeito dele quando ele é Special invocado, é que você pode setar uma Spell Trap Razor do deck, tá? E você pode setar a Field Spell. Você pode setar a Field Spell e depois ativar ela, tá? Eu não tinha... Por que eu achei que essa carta era um pouco estranha quando eu li ela? Porque eu considerei muito a forma de você fazer o One Card Play, né? Então, o Ice entra e que invoca o X, ou então, o Ice entra e que pega o Sword pega o X. E aí você tá fazendo um plus muito bom dessa forma, né? E você não precisa de cartas extras pra construir play. Então, me incomodava o fato de pensar que você tinha que dar normal summon do Ice pra trazer o Star, porque não faz nada, porque ele pega Spell e a Spell não buscam, tá? Mas por que isso pode ser interessante? É porque isso aqui te habilita a ter o Razor Cross cedo. Ter o Razor Cross cedo faz com que você jogue em volta de algumas coisas. Então, do jeito que tá aqui, se a gente fosse juntar os 2 Exceeds pra fazer uma jogada, a gente já poderia ter Food com o Cross pra poder negar alguma interação como a gente vai fazer. É claro que se eu só juntar os 2 aqui e fizer um Dual Drive sem ter cartas no cemitério,
o Dual Drive aqui não vai atachar ninguém do cemitério. E se eu der efeito do Dual Drive e o cara me der um Effect Valley, por exemplo, se eu negar com o Cross, o Dual Drive não vai poder buscar. Eu sei disso. É por isso que no OCG eles vêm usando também uma carta como a Infernal Banshee. A carta tá toda cagada, né, mano? Eu tô mostrando as cartas todas cagadas aqui. Infelizmente, desculpa, tá, gente? Desculpa. Tava toda cagada aí o layout. Os caras estão usando no OCG a carta Banshee, né? Porque a Banshee te ajuda também a pegar um Pyro do deck. E com isso, você vai fazer esse Dual Drive mais lá na frente, tá? Você faz ele mais lá na frente e isso te dá oportunidade de fazer o oponente ter slot da Nibiru fora de ordem e tal. Mas geralmente, se você faz isso e tem a Banshee, baixa ela, deixa eu pensar. Banshee terceiro summon, pega um bicho que baixa o X, isso já é 4 summons. E quando tiver um bicho do lado dele, serão 5 summons. É um lugar de dar Nibiru e aí o Cross não protege porque você não vai ter Exceed. A menos que você deixe o Dual Drive aqui, ó. Você pode deixar o Dual Drive aqui caso você tenha um extensor. Se você tiver um extensor aqui do lado também pode te ajudar, tá? Pode te ajudar a fazer um segundo Exceed pro Dual Drive dar efeito. Aí se tiver um Exceed do lado, você detacha um aqui pra negar, detacha um do Dual Drive pra buscar e um do outro monstro. Tudo isso dá mais segurança pro deck conseguir construir a play. E eu entendo que é isso que vem fazendo o deck ficar no topo, porque isso é o que muda em relação à jogada que o deck faz, mas também ele não tem um alvo tão gigante quanto o Malice tem. Tomando, por exemplo, uns Lancers e uns Meows de main deck, o que é forte contra o Malice, né? E o Malice vem sendo a segunda força, apesar de não ser tão abaixo assim, mas se tornou a segunda força no formato. E o deck do Malice é muito bom, tá? Muito bom com essas coisas novas, tanto com a Lebre, tanto quanto os Ignister e a endboard do Ignister Link também. É tudo muito forte no deck de Malice por aqui. Sem falar que ainda existe a Polusa, né? Então, naquele momento que você tem a Hanson com um Link Decoder embaixo, por exemplo, que aqui a gente escala pra fazer outras coisas diferentes, né? Geralmente dando a Trap pra poder banir a Hanson, pra ela voltar e pegar e banir o Dotscaper, se você usar, por exemplo. Lá no OCG eles podem fazer a Polusa, cara. É diferente, sabe? Então, é todo um cenário específico. E por isso, por causa do uso de Razor, nós temos Malice usando Draw Lock. Porque é óbvio que o Draw Lock não é bom contra o Malice, não é a melhor coisa do mundo. Mas contra o Razor é interessante. E aí você já baixa o teto dele. E você tá baixando o teto de um deck que usa Lancia contra você. E que tem o terceiro Lancia de side. E que ainda tem o Meows de side deck também, né? O que é forte, cara. Forte. Sem falar que o Moonchime Pearl melhora tendo os Ignister também, né? E melhora com ele tendo a Lebre também. Então, esse aqui é o deck de Malice, né? O Ultimate Slayer aqui é bom contra o deck de Razor, é claro. Mas enfim, esses são... E ele também usa Lancia, né? De side deck contra a Mirror. Enfim, então no final das contas, esse é o reporte de metagame do OCG. É só pra dizer que as coisas deram a volta, né? Então, o Razor tomou lista, ele saiu do jogo, o Malice não conseguiu tomar de assalto o formato. Tanto que o Orkush e o Blue Eyes ficaram no topo do jogo por um certo tempo. E depois que lançou a nova coleção de All-In, o Malice foi se mantendo no topo até que agora as coisas mudaram. Com o Malice muito em alta, ele ficou muito mais visado do que antes. E o Razor agora usando coisas bem mais específicas. E pelo menos por enquanto, parece que o Razor é o principal deck do formato do OCG. Mas Razor e Malice continuam sendo os principais decks do OCG. Isso vai mudar com as coisas que já existem por lá, como o Blue Eyes, com o Orkush, com o Gemini, esse tipo de coisa, o White Forest. Parece que não. Só vai mudar quando chegar os Yumis. E o Yumi é o deck que tá marcado pra entrar e tomar o OCG de assalto, tá? Então, se liga nisso aí. Lembrando, Alliance Insight, essa main collection que impactou tanto assim o metagame do OCG a ponto de colocar o Malice e Razor no topo do formato de novo, é a coleção que chega pra nós em maio, mais ou menos, né? Que é a nossa coleção do Nacional. A gente tende a usar esse termo, né? A nossa coleção do Nacional. E ela impactou o jogo dessa forma. É claro, teve banlist pra eles em fevereiro, tá? Em fevereiro não, perdão, em dezembro teve banlist pra eles. Pra nós, como que vai ser a banlist antes de chegar lá em Insight? Depende, tá? Depende. O jogo pode mudar. Lembrando, aqui a gente joga muito com Fiend Smith, lá eles não jogam. Por exemplo, dentro do Razor, aqui é totalmente diferente. Mas essa coleção nova teve impacto no Malice e no Razor. Vai ter a mesma coisa aqui? Vamos ver se o Malice vai aumentar de popularidade quando receber os novos Malice e também os novos Ignister a ponto de peitar o Razor, porque atualmente não tá dando pro Malice não. É um deck bom e tal, mas nos torneios ele sempre toma de lavada. O Razor é sempre muito mais usado, tá? Enfim, é basicamente isso, meus amigos. O que vocês acham? Valeu, falou e até mais. Tchau.